pessoal, estamos começando o nosso novo projeto aí, Caipiras Cash. Juntamos as ideias aqui com os parceiros, estamos lançando esse projeto aí. Vamos trazer vários assuntos, várias resenhas aqui entre a gente sobre mercado financeiro, finanças pessoais, investimentos, marketing digital, empreendedorismo. E agora a gente vai se apresentar aqui, né, para o pessoal conhecer. Quero chamar uma pessoa aqui para se apresentar, falar um pouquinho quem é essa pessoa dentro do nosso projeto. Beleza? Quem que é o Matheus Megda? Opa, sou eu presente, estou aqui. Matheus Megda. Tenho 26 anos, sou escritor, sou músico e agora ingressando no mercado digital, no marketing digital. Marketing digital esse que foi o que fez que a gente se encontrasse se reunisse e desse origem a esse projeto, né? Que uma das vertentes é o Caipira Cash, esse podcast, esse primeiro episódio desse podcast maravilhoso que está começando hoje. Mas vamos lá, quem sou eu? Eu tenho 26 anos de idade, atualmente eu moro no interior de São Paulo, mas eu sou mineiro. Sou mineiro? Mineirinho, rapaz. Eu sou mineiro, vim pra cá muito pequeno, mas hoje, como eu já falei, eu sou músico e escritor, né? E sou estudante de psicologia. E tenho também um curso na área de saúde mental que a gente vai falar mais pra frente, né? Mas agora é só mais uma hora de apresentação mesmo. Mas continuando essa vibe de apresentação, uma apresentação daquele que puxou a fila hoje, que puxou a fila do podcast, que foi o primeiro a falar, que deu a cara a tapa aqui, Eduardo Severino. Se apresente aí, por favor. Bora lá. Quem é o Eduardo Severino? Eduardo Severino, tenho 36 anos, fiz a faculdade de administração, sou formado em administração, fiz alguns cursos de mercado financeiro, desenvolvimento pessoal, fiz também um MBA em gestão empresarial e há um bom tempo atrás aí eu estava com a vida financeira bem conturbada. E a partir desse momento eu decidi mudar, decidi aprender algumas coisas sobre como lidar melhor com o dinheiro. Foi através de um livro que eu acabei mudando a minha vida. E a partir daí eu comecei a abrir a minha mente para novas oportunidades que me fizeram sair de uma situação da merda ou do fundo do poço, porque no fundo do poço tem merda, né? Pra ganhar dinheiro fazendo isso. Mas, Edu, você não pode falar que livro que é esse? Que eu acho que quem tá ouvindo tá morrendo de curiosidade. Vamos falar sim, pô. O livro só o título. Pai Rico, Pai Pobre. Depois eu vou contar uma historinha aí também de como eu adorava ler livro e o que eu fazia pra ler livro, né? Certo. E o que mais que a gente tem? E a partir daí, a gente começou a estudar bastante, e colocar em prática tudo que a gente estudava. E ao longo do tempo a gente começou a dar consultoria, foi elaborando cursos, desenvolveu esse trabalho que começou a ganhar corpo. E hoje a gente está com esse projeto juntos para dar sequência aí nesse projeto que eu comecei lá no passado e eu tenho certeza que vai dar muito certo aqui a parceria que a gente tá, que nós estamos juntos aí. Beleza? Esse é o pensamento, né? Mas vamos continuar a nossa sessão de apresentação aqui. Temos o nosso querido, digníssimo Diogo Machado. Diogo Machado, se apresente, por favor. Fala, galera, boa noite. Locutor. Sou o Diogo, tenho 32 anos, adoro mexer com edição, áudio, vídeo, toda a parte que eu fico estudando bastante, sobre filmação, de edição, tudo. Bom, o Du comentou a parte de livro, o que me chamou bastante atenção foi o livro chamado Quem Pensa em Riqueza, de Napoleão Hill. E ele fala muito parte de lei da atração, mente mestra, o que está acontecendo aqui, né? A mente mestra, somos um grupo que se formou com o mesmo intuito de passar informação, desenvolvimento. E é o que eu estou estudando cada vez mais e é o que eu quero para minha vida o meu objetivo que eu penso assim, de passar informação pro próximo. Porque tudo na nossa vida, uma hora vai acabar. Só a informação é que vai ficar. Então, é isso que eu procuro passar para as pessoas. É o princípio que eu tento levar. E é isso mesmo, cara.
Retire todo todo o dinheiro de uma pessoa e deixe o conhecimento ela se tornar rica novamente. Exatamente. Uau! Basicamente é isso. Valdemir. Valdemir, eu sempre esqueço teu sobrenome. Carvalho. Carvalho, Valdemir Carvalho. Quem é Valdemir? Quem é Valdemir Carvalho? Se apresente pra gente. Ô, pessoal, ele não sabe meu nome e sobrenome ainda, porque a gente conhece há pouco tempo e ele, com certeza, ele não tá assistindo o meu canal no YouTube. Não, não. Se você assistir toda a apresentação, você vai ver. Valdemir Carvalho. Esse nome nunca vai sair da sua cabeça. Mas enfim, quem é Valdemir Carvalho? Eu tenho 31 anos, né? E sou mineiro também. Mineiro. Olha aí. Mineiros, E hoje, atualmente, eu estou na cidade de Sertãozinho, interior de São Paulo, né? Eu conheci o Eduardo quando a gente trabalhava junto na mesma empresa, né? Isso foi meados de 2014. 2014, né, Edu? O meu conhecimento que eu tenho a agregar com o pessoal, por enquanto ainda, né? Finanças pessoais, investimento em bolsa de valores, né? Renda fixa. E eu estou estudando desde 2016. Estudando, né? Estudando não, a gente... Estudando também, né? Que o estudo é contínuo, né? Estuda e age. Isso. Eu comecei em 2016, desde então eu entrei no mercado financeiro, né? E o que me levou até aqui agora é a vontade de ajudar outras pessoas, né? Porque quando eu comecei no estudar finanças pessoais e investimento, eu era um lobo solitário, né? Quando ia falar de investimento e finanças pessoais para as pessoas achavam que eu tava doido, né? Ah, dá para ganhar dinheiro investindo em bolsa de valores. As pessoas, você vai perder dinheiro em bolsa de valores. Por quê? As pessoas não entendem o conceito de investimento em bolsa de valores. Aquelas pessoas que talvez começaram a investir em bolsa de valores sem nenhum conhecimento, perderam dinheiro. Então, essas pessoas, elas criticam a bolsa de valores e passa uma falsa imagem dizendo que bolsa de valores é cassino, perde dinheiro. Então, é um jogo. Então, o que eu tenho a trazer pro pessoal é o que eu vivi, né? Todo o processo que eu vivi. Como o Eduardo falou aqui no princípio aqui. Eu também passei por uma situação difícil financeira. Eu estava com um problema sério com dívida, cheque especial, cartão de crédito. Minha vida estava uma bagunça financeiramente, né? Então eu fui buscar conhecimento em livros, primeiramente em livros. O primeiro livro que eu li foi o do Gustavo Cerbasi. Só que nesse meio do caminho, a gente começa a procurar e a gente sente sede, né? E eu fui comprando mais livros e me deparei também com o livro Pai Rico, Pai Pobre, que acabou de abrir a minha mente mais ainda. Então, quando a gente tem o conhecimento e tem vontade de passar esse conhecimento para frente, né? Igual a gente está junto aqui, porque vocês também têm vontade de passar os seus conhecimentos para frente, né? Então, basicamente é isso. Eu quero ajudar mais pessoas, né? De uma maneira simples, porque investir não é complicado. Se você querer aprender, você aprende. Então, basicamente, o meu compromisso hoje é passar informações para as pessoas de uma maneira que ela consiga lidar melhor com o seu dinheiro, ter uma melhor saúde financeira. Porque dívida, ninguém merece dívida. E se as pessoas conseguirem lidar melhor com o seu dinheiro, ter uma vida próspera na família, enfim, em modo geral, a pessoa consegue uma saúde financeira, saúde física, saúde mental. E a dívida, ela atrapalha tudo isso aí. A dívida é a maior ladra de energia emocional e espiritual que o ser humano pode ter. Sabe quem falou isso? Eu sei. Tiago Brunet. E é a mais pura verdade. É inteligentíssimo, cara, é maravilhoso. Boa apresentação, Demir. Por que Caipiras Cast? Talvez tenha se perguntado, caipiras, quem são esses caipiras aí? Por quê? De onde saiu esses caipiras? Acho que ninguém melhor para explicar o que é caipiras do que o Eduardo, né? E o Valdemir. Mas eu vou pedir pro Eduardo explicar porque a primeira vez que eu tive a definição do que era o projeto Caipiras foi o Eduardo que me explicou o porquê. E aquela explicação dele, assim, foi bem pertinente, foi muito claro. Então, assim, Eduardo, explica pra gente por que Caipiras. Bora lá. Há um tempo atrás,
como eu já tinha uns projetos particulares rodando, exemplo, cursos presenciais, consultoria, enfim, eu tinha esses projetos pessoais. E veio a pandemia, eu dei uma boa desanimada, porque como eu tava sozinho, eu não sabia para qual lado que eu ia, né? Apesar que eu e Demi já se conheciam há algum tempo, a gente sempre falou de fazer projetos junto, a gente nunca colocou, na verdade, em prática e nunca viu a melhor encaixe das ideias. Apesar da gente sempre estudar, ter começado praticamente junto, entendido, ter investido junto. E a gente sempre se falava, e na pandemia eu fiquei bem desanimado com tudo isso, porque eu estava indo por um projeto, porque eu sempre adorei dar aula, e eu gosto de dar aula presencial, de ter o tete a tete ali com os alunos, trocar ideias, sempre gostei muito disso, e eu já estava com todos os projetos alinhados para essa vertente. E a pandemia veio e me deu uma boa desanimada. E o que aconteceu? Esse ano, o Valdemir mandou mensagem para mim, a gente sempre se fala, e falando que tinha um pessoal que tava montando um grupo de network que queria colocar a gente nesse grupo. O pessoal que dava consultoria financeira, eu já estava fazendo isso, o Demi também estava começando. E aí esse pessoal colocou a gente no grupo e falou: Demi, bora lá, põe aí, vamos ver, pra mim até dar uma animada, né? Então esse pessoal, eles colocou a gente no grupo, o grupo ficou parado umas 2 semanas, sem falar nada. E eu até achei estranho. Aí passou um tempo, o administrador chamou lá o pessoal de Salvador, de Porto Alegre, um monte de gente no grupo lá. E aí ele foi falar do projeto, que ele queria criar uma autoridade em grupo, né? Como se fizesse um site, um Instagram, pra gente, quando for vender o produto, o serviço, a gente explanava, linkava com essa autoridade. E o que aconteceu? Eu e o Demi começamos a soltar ideia, começamos a formular o projeto de uma maneira até bem pertinente. Ou seja, a gente queria que o negócio rodasse. E o pessoal ainda estava meio assim. E eu fui mais enfático que eu queria que... Eu imaginava que aquilo ali que estava acontecendo poderia virar uma empresa, todo mundo ter resultado financeiro junto, crescer junto e assim vai. E por fim o pessoal falou: mas acho que vai ter conflito de interesse, como que a gente vai dividir isso? Aí eu percebi que eu tava dando muita ideia para pessoas que eu nem conhecia, né? Pessoas que eu não tinha nenhum tipo de contato. Muito diferente do Demi, que eu já conhecia há muito tempo, que eu tinha total confiança. E aí o que aconteceu? Eu falei: Demi, chamei ele no particular, cara, a gente tá dando ideia aqui, nome para grupo, isso, aquilo. E, tá errado, cara. Vamos ganhar dinheiro junto, né? Vamos juntar as ideias junto. Isso que nós estamos fazendo, vamos fazer junto. Ele falou: bora. Aí o que aconteceu? Aí agora pra tentar responder o nome do projeto. Nós chega lá ainda, chega lá. Eu sou meio inglesado pras coisas, fico querendo colocar nome sempre em inglês, tanto é que a minha empresa de consultoria chama Happiness, né? Em inglês é felicidade. E o que acontece? Eu montei um nome lá, ele gostou, só que aí nesse meio tempo ele me mandou um podcast de um pessoal novo que começou, que o nome era totalmente impactante. E era um pessoal de São Paulo, né? E aí o cara explicando por quê, como que eles cresceram e tudo mais. Eu falei: rapaz, aí minha mente explodiu, né? Porque eu falei assim: nós temos que já no nome ter uma coisa diferente. E aí eu fiquei pensando o que eu poderia colocar, o que a gente poderia colocar que relacionasse o que a gente faz com alguma coisa que a gente é. E o que a gente é? A gente não é de São Paulo, não é de nenhuma grande capital, a gente é do interior. E quando a pessoa é do interior, nós somos chamados de caipiras, né? Não quer dizer que a gente mora na roça, o caipira não é aquele cara que tá ali na roça. O caipira é o cara que não está nos grandes centros, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, assim vai. Então a gente é considerado caipira. Eu falei: se a gente é caipira, a gente tem, mesmo sendo caipira, a gente tem inteligência para ganhar dinheiro na bolsa, para ganhar dinheiro no mercado financeiro, para saber investir, para saber cuidar das finanças. Por quê? Porque, como o Demi falou, a gente vivenciou tudo isso. Nós passamos por tudo isso. Nós passamos por um processo difícil,
mas ao mesmo tempo foi um processo muito glorioso, porque deu muito resultado e continua dando resultado. Então, falei, Ademir, cara, eu preciso... Aí quando a minha mente explodiu, eu sou um cara muito emotivo e tal, eu falei, cara, eu preciso falar com você. Comentei parcialmente com o Matheus, né, sobre o nome, e eu falei, eu preciso falar com você, e eu querendo ligar pra ele no trabalho, ele trabalhando. Falei, se eu ligar pra ele, eu não vou conseguir falar em 30 minutos o que eu tenho pra falar do porquê do nome. Pedi pra ele escutar o podcast mais umas 3, 4 vezes, pra ele chegar com insights e tal. Eu falei, será que ele tá entendendo? Será que ele tá vendo o que eu tô vendo? Será que ele tá ouvindo o que eu tô ouvindo pra gente relacionar isso com o nosso projeto? E aí quando a gente marcou a reunião à noite, eu fiquei uns 40 minutos aí pra soltar o nome pra ele. Porque, ou mais, né? 40 minutos ou mais. Eu queria explicar todo o contexto, porque quando eu formulo uma ideia, eu sou um pouco visionário, né? Então eu vou muito além. Então eu começo a olhar o ambiente, o longo prazo disso, o que a gente pode acrescentar, o que vai vir por trás disso. E eu fui contar toda a historinha, a timeline mesmo do nome e do projeto. Aí ele abraçou de imediato, ele adorou a ideia também. E aí a gente colocou Caipiras na bolsa. Por quê? Porque realmente nós somos caipiras, a gente mora no interior. Como ele falou, ele é de Minas, eu sou de São Paulo, mas a minha família toda nasceu em Santo André. Só eu que nasci em Pontal, então eu sou caipira, eu sou do interior. E o Diogo também é aqui do interior, a gente mora no interior, a gente gosta do interior. O Matheus é de Minas, mas também mora no interior. Então a ideia do Caipiras foi essa, Caipiras na bolsa, porque a gente está no mercado financeiro, a gente faz investimentos, a gente sabe lidar com dinheiro hoje, graças a Deus, né? Passamos por fases muito críticas e aí a gente colocou Caipiras na bolsa, um nome para tentar impactar e tentar ser disruptivo, vamos dizer assim, nesse mercado aí. Pela informação que vocês têm sobre Bolsa de Valores, vocês têm a visão, a carência da população em questão de finanças, investimento? O que vocês acham? Qual a opinião de vocês? Quer cortar pra mim? Corta pro Valdemir, que depois eu vou passar um dado aqui muito importante. Ô Diogo, antes de a gente fazer esse podcast, a gente falou, como o Du falou, a gente tem outro projeto que é o Caipiras na Bolsa, né? E a gente foi no centro da cidade, Sertãozinho, que é aqui do interior aqui, né? A gente foi fazer pesquisas na rua para saber o conhecimento da população, né? Quanto ao tema finanças pessoais e investimento. Nós nem chegou a falar de bolsa de valores de imediato, né? Perguntando qual é o entendimento delas quanto ao tema finanças pessoais. Cara, foi impressionante. Uma grande minoria que tem esse conhecimento. Se você for ver, basicamente é mínimo, ou seja, a carência é muito grande. Muitos, às vezes, pensam que precisa de muito dinheiro para começar, né? Das maiores coisas que as pessoas pensam, né? É que precisa ter muito dinheiro para começar. Né? O que não é verdade. Você consegue começar com pouco dinheiro. E se você for olhar o número da população brasileira quanto aos que investem em bolsa de valores, é irrisório, né? Olha que esse número dobrou, né? Nos últimos anos agora, esse número é o dobro do que era 3 anos atrás. E ainda é pequeno, muito pequeno. Se eu não estiver enganado, tá 3%, 3 ponto alguma coisa por cento do número da população brasileira que faz investimento em bolsa de valores e renda variável. 3%, olha o tamanho da população. Apenas 3%, talvez pode ser que tá chegando no 4%, mas ainda tá 3 ponto alguma coisa por cento da população brasileira que faz investimento em bolsa de valores. 3,8 milhões de pessoas cadastradas na bolsa de valores, dados de junho de 2021. Agora, olha o número da população e olha a quantidade de pessoas que faz investimento. É mínimo. Ou seja, tem muita gente ainda que pensa que bolsa de valores é só para rico. É só rico que investe. Pensa isso. E muito do insight do Caipiras Cash foi por conta dessa afirmação sua, né? Tem muita gente que pensa que é algo inacessível, né? Que é algo só dos grandes centros.
Porque se você for parar pra ver, a maioria da galera que faz ou um podcast ou então que trabalha nessa área e é de repente influente, é um influencer na área de finanças. O cara é famoso, é conhecido, a maioria da capital, a maioria dos grandes centros, né? Com certeza, exatamente isso. E eu acho que um dos principais, eu falo isso porque o Eduardo comentou comigo quando eu perguntei pra ele, que um dos principais insights do Caipiras é justamente isso, entendeu? De mostrar pra população do interior, mostrar pra população que de repente não tem o mesmo acesso que a galera da capital, que também é possível trazer isso pra nossa realidade. Tô certo, Eduardo? Perfeitamente. Só para ilustrar aqui em números reais, hoje a população brasileira está em torno de 213 milhões de pessoas, né? E quanto da população brasileira hoje investe em bolsa de valores? Exatamente 3 milhões e 800, dados de julho. Isso refere-se ao quê? 1,78, 1,7% da nossa população. É muito pouco, né? Então, existe espaço para crescer? Existe muito. Nos Estados Unidos, praticamente 80% da população dos Estados Unidos investe em bolsa, né? Mas o grande problema não é os investimentos, né? A gente começou falando, eu, por exemplo, comecei falando sobre que a gente estava na lama, ou seja, que a gente estava com dívidas, o DEMI também. Ou seja, a gente não foi educado financeiramente. A educação tradicional brasileira não educa a gente a cuidar e saber lidar com o dinheiro. Isso não só na educação, mas dentro da nossa casa, da nossa família. Eu não fui educado pela minha família a saber lidar com o dinheiro. Isso é normal, praticamente a maioria dos brasileiros passam por isso. E baseado nisso, muitas pessoas cometem um erro muito grave, né? Estando com dívida, aí a gente vem aqui e fala de bolsa. Fala que você pode ter ganhos, você pode realmente ganhar dinheiro com isso, você pode ter resultados satisfatórios com bolsa. Realmente é verdade? Sim. Só que primeiro você tem que estudar muito. Segundo não. Primeiro, na verdade, é sobre a educação financeira, é saber lidar com o dinheiro primeiro. Eu só entrei na bolsa de valores, eu só comecei a mexer com investimento porque eu não conhecia o investimento primeiro. Eu primeiro vi que eu tava na merda e que eu tinha que fazer alguma coisa para sair disso, né? Então, só vou agora voltar um pouquinho à história do livro. Quando eu fiz faculdade, eu me formei em 2007, né? Faculdade de São Luís de Jabuticabal. E lá, eu fiz administração de empresas todo ano nós tínhamos que fazer uma prova. Era uma prova geral de todas as matérias. E uma parte dessa prova tinha que ler um livro. Então, ou seja, eu fiquei 4 anos na faculdade e eu tinha que ler 4 livros, né? Porque chegava novembro, eu tinha que fazer essa prova final. E uma parte do que ia cair nessa prova, além das matérias que você estudou ao longo dos 2 semestres, era ler um livro. E eu nunca gostei de ler livro. Na verdade, eu sempre odiei ler livro, né? Então eu lembro que nessa época, minha esposa estudava comigo também, eu pedia, implorava para ela ler os livros e resumir para mim. Então ela lia os livros e resumia. Outra coisa que eu fazia, eu ia nos amigos e eu falava, você já leu o livro? Faz um resumo para mim. Ou me ajuda aí. Eu sempre fui malandro, né? Malandro nessa parte. Por quê? Porque eu não gostava de ler livro. Nunca gostei de ler livro. E aí o que aconteceu? Em 2015 eu estava fazendo um MBA e o professor... Eu já estava bem com dívidas, eu achava que eu tinha que estudar mais, tinha que ganhar mais, pedir aumento, fazer hora extra. Esse era o único, era a única saída da minha vida, que era trabalhar mais, ganhar mais, fazer hora extra, tudo isso era a única fonte de renda que eu poderia ter, né? Aumentar o cargo, então por isso que eu estudava. Eu achava que era só essa a situação que ia me tirar daquela situação. Na sua cabeça era essa a única saída, né? Era a única saída que eu tinha. Aí o que aconteceu? Eu fazendo esse curso de MBA, a primeira aula, veio um professor mó malucão, sabe? Assim, tipo, de psicologia. Mó doidão e fala, galera, não sei o quê. E dando febre em todo mundo. Mas enfim, aí ele pegou e falou assim, antes da gente começar, eu quero que cada um aqui... Eu acho que era um professor de desenvolvimento pessoal, se não me engano. Me fale algum fato que tenha mudado
drasticamente a vida de vocês em algum momento, até chegar aqui. Aí eu fiquei, nossa, velho, o que aconteceu? Tal, eu nem lembro até hoje a minha resposta. Qual que foi a minha resposta para essa pergunta? Mas aí cada um foi respondendo. Aí uma aluna pegou e falou assim: a minha vida mudou drasticamente, financeiramente, psicologicamente, emocionalmente e até amorosamente depois que eu li um livro. Aí eu falei, rapaz, eu lembro que eu não lembro de mais nenhuma resposta. A única resposta que eu lembro foi dessa moça. E ela era enfermeira na USP. Aí eu fiquei encucado. Falei, um livro mudou a vida dela. Falei, não pode ser. E eu nunca fui muito assim, vou ler livro que isso vai mudar, tal. Beleza. Aí eu falei, tá bom. Aí ela falou assim, o livro que mudou a minha vida foi o livro Pai Rico, Pai Pobre. Eu falei, uai. Aquilo ficou na minha cabeça, né? Então eu falei assim, não. Tem alguma... Eu falei assim, eu tô na merda mesmo, né? Vamos ver o que dá. E eu era tão... Eu falei, mas eu não gosto de ler livro. O que eu tenho que fazer? Aí tinha um cara lá que era técnico em TI. Ele falou, tem um aplicativo que eu venho pro curso aqui. Você pega o livro, você copia o texto, coloca no aplicativo, você escuta o áudio. Eu falei, matou a pau. Matou o que eu queria. É o que o preguiçoso gosta. Peguei esse aplicativo. Eu tinha o livro em PDF. Copiei todo ele e joguei no aplicativo. Então onde eu ia, ainda nem tinha muito conhecimento sobre podcast, que hoje é uma das coisas que eu mais consumo. Mas aí eu peguei e escutei todo o livro. Aí aquilo eu falei assim, rapaz, o que a moça falou é realmente verdade. E além de ser verdade, eu gostei tanto que eu falei assim, vou comprar esse livro agora. Aí eu comprei o livro, e aí na hora que eu comecei a ler o livro, eu falei, rapaz, o que eu perdi na minha vida até agora? Por quê? Porque eu comecei a dedicar o meu tempo com foco, com dedicação, com busca de resultado de melhoria, e vi que realmente aquilo era uma verdade, né? O livro era uma verdade. E eu colocar em prática o que estava no livro era uma verdade. Então mudou a minha vida. Então eu li aquele livro fez o quê? Ele fez com que eu quebrasse paradigmas sobre dinheiro, aprendi a lidar com o dinheiro, aprendi a sair das dívidas, e aí eu comecei a colocar em prática. Aí voltando ao assunto da bolsa. Eu não comecei a investir em bolsa. Eu não tava na merda e achei que eu ia investir na bolsa e ia sair da merda. E esse é o erro da maioria das pessoas, que acha que tá na merda e vai investir na bolsa e que vai resolver tudo. É uma mágica que vai deixar ela rica ali do dia pra noite. Isso acontece no marketing digital. Eu conheço pessoas, porque eu já comprei cursos, que falavam assim no grupo: cara, eu tenho um Ford Ka que vale 13 mil reais. Eu vou vender esse carro aqui e vou colocar na bolsa porque esse curso é muito top e daqui a pouco eu já tô faturando 100 mil e fácil. O próprio professor do curso falava, rapaz, pelo amor de Deus, não faça isso. Não faça isso. Porque o cara falou, tô desempregado, é o único recurso que eu tenho. Eu falei, não faça isso. E esse é o grande erro da maioria, né? Então, graças a Deus que eu tava na merda, o livro me ajudou e me ensinou a começar pelo caminho certo. Educação financeira, lidar melhor com o dinheiro, aprender isso que a gente não teve em casa, que a gente não teve na escola, a gente não teve em lugar nenhum, né? Então, o que acontece? Eu tenho um outro dado que eu vou passar aqui para vocês, que é agora do mês de agosto, que a gente falou de novo da população brasileira, que hoje a gente tem 1,8% da nossa população que investe em bolsa, mas vocês sabem quantos por cento da nossa população hoje, das famílias, tá, estão endividadas? Eu te arrisco a dizer mais de 70%. Nossa, isso é bom mesmo. 72,9% das famílias brasileiras estão endividadas. Dessa porcentagem, 25,6% são pessoas inadimplentes, ou seja, pessoas que elas já têm dívidas e já não estão conseguindo pagar. Já está com o nome sujo, já está tudo fodido. Então imagina só, isso aqui eu estou falando da população das famílias brasileiras. Então 25,6% já está endividado. E o pior de tudo é que 83% dessas pessoas que estão com dívidas, elas estão com dívidas no cartão de crédito, que é a dívida que gera o maior juros. Ou seja, hoje, cartão de crédito gira em torno de 352% ao ano. Então, assim, às vezes você fala assim, mas isso é muito, é pouco? Cara, não dá pra gente fazer conta aqui, mas se eu fosse fazer, isso aqui é rio de dinheiro, entendeu? Isso aqui é a forma dos juros compostos. Se você souber usar ela a seu favor,
você vai ficar rico. Agora ela trabalhando contra você, cara, isso daqui é o que vai te deixar pobre, endividado, na miséria mesmo. É a história do rico cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre, né? Exatamente. Mas, Eduardo, pegando dessa história aí, eu consigo tirar 2 pontos. O primeiro que é o seguinte: como é irônico, chega a ser irônico, por exemplo, a história que você contou quando você estava, acho que, na sua faculdade e aí no MBA. Qual foi a pergunta que o seu professor te fez? Ele virou pra você e falou assim, se você se lembra de um momento que mudou a sua vida. Mal sabia ele que pro Eduardo o momento que mudaria a vida dele era aquele que estava acontecendo naquele momento. Exatamente. Você viu como que é irônico e como que é legal, acho. Eu fiquei pensando nisso daí. E uma outra coisa também, eu acho que assim, é algo muito cultural essa questão do financeiro, né? O Eduardo deu um exemplo aí, citando estatísticas, por exemplo, dos Estados Unidos. Se a gente pegar os Estados Unidos como referência, a gente pode ver que lá desde a não sei se da pré-escola, mas desde dos primeiros anos assim da escola, existe educação financeira aplicada na escola, entendeu? Não onde no Brasil que você vê ensinando educação financeira, que assim, que é totalmente importante você ensinar desde pequeno uma criança a valorizar o dinheiro e aprender a gastar da maneira correta, entendeu? Eu não tenho, assim, 10% do conhecimento que vocês têm de finanças, entendeu? Mas vai aprender. Vou aprender, com certeza. Tem que aprender, né? Exatamente. Mas assim, eu penso muito que tudo hoje, tudo se constrói a partir da base. E quando a base ela é feita de uma maneira errada, tipo assim, você complica pro resto da vida, porque você imagina que assim, aí a educação brasileira ela não dá a base necessária, entendeu? Isso acaba sendo bom pra quem? Pra vocês, porque tem a oportunidade, vocês têm uma massa muito grande, entendeu? Uma oportunidade muito grande de ensinar o conhecimento que poucos têm e que vocês dominam, entendeu? Talvez se fosse lá nos Estados Unidos, de repente vocês não teriam a mesma proporção de clientes, ou a mesma proporção de público. Isso, público, a palavra correta. Um exemplo é a gente, por exemplo, eu comecei a estudar, né? Quando eu li o livro, aí eu fui entender sobre finanças. Aí quando você vai se acertando, você vai pesquisando, você vai conhecendo outros produtos. Por exemplo, eu comecei pela renda fixa. Depois que eu fui entrar de vez na renda variável e assim vai. Então lá atrás, como o Demi falou que a gente se conhecia por trabalhar junto, o que aconteceu? Eu e ele, naquele momento, eu não tinha ninguém. Muitas pessoas hoje me procuram, me mandam mensagem, direct. Por que isso acontece? Por que é... Sabe? Questionamentos, né? E eu prontamente, sempre que possível, procuro ajudar, procuro responder. Só que lá atrás não tinha ninguém, absolutamente ninguém. Existiam alguns influenciadores começando também, mas não tinha ninguém assim, falando assim, vou perguntar, fulano, você sabe sobre isso? Não tinha ninguém. Então, ao mesmo tempo que não tinha ninguém, a gente era visto, quando a gente ia perguntar isso pra alguém, você já ouviu falar sobre Bolsa de Valores? Cara, a pessoa fala assim, cara, isso daí você vai perder dinheiro. Você já ouviu falar sobre Tesouro Direto? Já ouviu falar sobre Tesouro? O que é isso? Tesouro Direto? CDB? Você tá louco? Ô moço, você tá parecendo um alienígena aqui. Cara, vamos trabalhar? Para de falar besteira aí, que isso aí não dá dinheiro não, vamos trabalhar. Era assim que a gente era visto e tratado. As pessoas têm tendência a recusar aquilo que elas não conhecem. Exatamente. E aí, foi muito difícil. Por quê? Porque a gente não tinha pessoas pra nos ajudar e para ajudar a pesquisar. Então, eu mesmo fui na unha. Então, tudo que eu aprendi, eu cataloguei, eu escrevi e fui só atrás de livro. A internet era muito crua na época de informação, não é como é hoje. Então, a gente apanhou muito, mas o apanhar que a gente teve foi muito importante para o nosso aprendizado. Para mim, então, nem se fala, né? Mas graças a Deus que por estar na merda, eu comecei pro lado certo. Eu entendi que eu tinha que aprender a lidar melhor com o dinheiro, para depois começar a migrar para o mundo dos investimentos, né? Que esse é o passo fundamental e principal, né? Que é o que a gente vai poder passar. E a melhor maneira, né, Du? Porque quando a gente começa um planejamento de eliminar dívidas, né? Se você ler o livro, tanto o Pai Rico, o Pai Pobre, quanto o Homem Mais Rico da Babilônia, que é um clássico também, uma das primeiras coisas que falar é para você se pagar primeiro, né? Independente se você tá com dívida ou não, você tem que se pagar primeiro, né? Se você está endividado, você também tem que se pagar primeiro. Por quê? Às vezes, daqui 3, 4 meses, 5 meses, pode acontecer um imprevisto e você precisa de dinheiro.
E se você está endividado, você pode aumentar a sua dívida, né? Juntamente com esse planejamento de eliminar as dívidas, você também tem que tirar uma pequena parte, pelo menos 5% daquilo ali, para você já ir criando essa reserva. O hábito, né? Isso. Por quê? A partir daí, uma coisa vai puxando a outra. Por quê? Você começa a economizar essa parte aí, né? Aí começa a pergunta, mas eu vou colocar onde? Na poupança? Né? É o que a maioria faz. Na poupança. As pessoas colocam na poupança. Só que aí você começa a estudar e começa a ver que tem outras coisas que é investimento seguro e não é poupança, né? Aí começa a escadinha. Opa, CDB. Quando eu comecei, por exemplo, eu vi no jornal uma vez o cara falando que investia nesse CDB porque era conservador. Falei, caramba! E eu aqui pelejando para entender o que é investimento, com medo, e o cara fala que coloca em CDB porque é conservador, que ele tem medo de perder dinheiro. Então esse CDB deve ser uma coisa segura também. Aí eu comecei a estudar sobre CDB. Uma coisa vai puxando a outra, não é que tipo assim, você vai começar hoje e vai entender o mercado financeiro como um todo. Não, é passo a passo. É um processo. É o processo, você aprende uma coisa, dali você vê que você precisa de um outro modo de investimento, uma outra estratégia. Então, o que você vai precisando, você vai pesquisando. E assim, você vai adquirindo conhecimento, né? Não é igual o Eduardo falou. Muita gente fala, então vou investir em bolsa de valores. Mas às vezes a pessoa nem sabe o que é o Ibovespa, não entende absolutamente nada, né? E coloca o dinheiro lá, achando que o dinheiro vai virar mágica. Aí de repente, oscila para baixo, o cara olha lá, vamos supor, o cara colocou R$1.000 lá, aí de repente o cara olha lá, tem 700, tem 600 reais. O cara, opa, tô perdendo dinheiro, vou perder meu dinheiro. A pessoa sai com aquele prejuízo e fala que bolsa é cassino, bolsa dá prejuízo. Por quê? Se a pessoa tivesse entendido o conceito lá atrás, antes de entrar, ele provavelmente, quando caiu, ele teria uma reserva para estar aportando mais, né? A gente tem um tempo para digerir, é muita informação, CDI, CDB, LCI, LCA, é muita coisa. Mas naturalmente você vai absorvendo isso aí, com o passar do tempo para você fica natural. Se você tentar tudo de uma vez, você vai se embolar e vai ficar pior do que E não vai aprender nada. Então, o Eduardo, acho que na verdade comentou sobre, por exemplo, o fundo do poço, né? E logo depois ele fez um comentário de uma estatística no Brasil que mais de 70% das famílias hoje estão endividadas. Mas seguindo esse raciocínio, primeiro, Eduardo, o quão fundo do poço você já foi? E assim, quando eu falo realmente em relação a valores, quanto que foi o máximo que você ficou devendo? Assim, cara, que você teve uma dificuldade aí. Eu já cheguei a dever todo o meu salário, né, de mês, assim, que eu não tinha condições de pagar, porque o que caía talvez não, o limite cobria. Já cheguei a dever pra agiota, né, então isso mexe muito com o emocional. Certo. E questão de valores, assim, era, por exemplo, tudo que eu ganhava, eu gastava, então no próximo mês eu tinha certeza que eu não ia pegar dinheiro vivo na minha mão, porque o que ia cair ou ia cobrir o cartão, ou ia cobrir o estouro do limite. Então vivia sempre nesse bolo de neve. Fora alguns empréstimos que você deixava de empréstimo que você vai fazendo e deixa de pagar. Então, em valores era comprometer 100% e até mais, né, da sua renda. Eu estava totalmente comprometido. Então eu não conseguia nem ver mais a cor do dinheiro, né? Eu lembro que faltando crédito, você começa a fazer coisas que pode te prejudicar mais ainda, que é ir atrás de pedir dinheiro para agiota. E eu acabei fazendo isso na época. E isso foi uma das coisas assim que mais me agravou, não só financeiramente, mas psicologicamente, emocionalmente. Então são coisas que são muito complicadas, que eu tenho certeza que muitas pessoas passam por isso, né? Então eu trabalhava numa empresa onde eu recebia tudo certinho. Então qual que era a minha ideia? Eu tenho que pedir aumento, eu tenho que trabalhar mais para fazer hora extra, ou eu tenho que estudar para fazer um curso para ganhar mais, entendeu? Então essa era a minha ideia, que era a única saída desse problema. Quando na verdade não é. Na verdade você tem que aprender a lidar, aprender a cuidar melhor do dinheiro, que é isso que vai fazer você sair, né? Não é ganhar mais, não é a solução, nem sempre é a solução ganhar mais.
Às vezes você tem que aprender a lidar melhor com o dinheiro, porque isso vai te dar a disciplina, vai criar um hábito saudável, que com certeza no decorrer do tempo você vai melhorar a saúde financeira. Sempre tem saída. Sempre tem saída. Não pensa que não tem, porque sempre tem. Independe do... acho que assim, varia do tempo, mas sempre tem, né? Isso. E aí, por exemplo, a gente vai falar agora, vai ser uma pergunta que eu quero fazer para vocês, que estão mais no marketing digital aí, mas existem várias, a gente tá com esse projeto também, além do Caipiras Cast, do projeto do YouTube, temos o Instagram, e tem várias vertentes dentro desse projeto. Sim. E um dos temas que a gente está abordando também, inicialmente dentro do projeto do YouTube, é como sair das dívidas, ou como sair do endividamento. Então a gente já está produzindo conteúdo nesse sentido. Você tem um público amplo pra caramba, né? Exatamente. Então, uma das coisas que as pessoas não sabem, por exemplo, é que eu tenho dívida. Tô nem aí, cara. Eu tenho dívida aqui e deixa estourar meu nome que não dá nada. Não dá nada pra mim. Ou eu sou um pai de família, ou eu sou um filho, enfim. Mas você tem uma família. Então, o que acontece se você tá com um monte de dívida no banco, carro, cheque especial e tudo isso? O que acontece se você morrer? Você sabe? A dívida acaba? Não, a dívida não acaba. A dívida, ela também é um patrimônio seu, né? Então, se você morre, o que acontece? Essa dívida, ela é feito um inventário para gerar o espólio, e esse espólio tem que ser repassado para os parentes. Então, imagina, você é casado, tem filho, tem esposa, enfim, aí você fala assim, cara, eu não tenho saída para minha vida, eu vou me matar. Porque eu devo muito e não tenho o que fazer. Sabe o que você vai fazer? Você só vai transferir a dívida do seu nome para sua família. Você vai tirar o peso de você passar para outra. Exatamente. Né? Então, esse que é o problema. A falta de conhecimento faz a gente entrar em situações complicadas, né? Então, são problemas muito graves que pode trazer para você a dívida. Mas claro que se você se educar, tem a saída. Devo muito, cara. Beleza, vamos. O que você sabe fazer? Sabe fazer o quê? Eu tenho eu ganho muito bem porque eu tenho doutorado sei lá, de medicina, mas eu gasto 10 vezes mais do que eu ganho. Beleza. E eu acho que eu vou matar porque eu não consigo sair dessa. Cara, faz um curso, elabora, pega cria um produto, a gente vai falar disso, né? E tenta ir aos poucos, vender, faz um livro, escreve um livro. Né, hoje, antigamente não, mas hoje tá muito fácil da gente adquirir informação de qualidade, porque tem informação poluída assim. Então é muito fácil da gente conseguir, né? E agora falando de marketing digital, né, a gente falou um pouco de investimento, um pouco de dívidas, de finanças. Eu quero saber sobre o marketing digital. Vocês que estão mais afiados nessas vertentes aí. Eu quero entender um pouquinho mais de marketing digital, porque o motivo da gente estar junto aqui também, do nosso projeto, que também é uma vertente aí, está adentrando no marketing digital. Eu quero saber de vocês aí. Fala um pouco sobre o marketing digital, qual que é as possibilidades que a gente pode ou não ganhar. Certo, você vai lá, Diogo? Não, fica aqui, não vai lá não. Bom, já tá mais tempo aí. Não, bom, é o seguinte, cara, o marketing digital, ele é algo muito amplo, né, quando a gente fala de marketing, porque a possibilidade de ganhos, ela vem de várias áreas, ela vem de vários braços que existe dentro do marketing digital. Mas assim, numa maneira mais direta de falar o que é o marketing digital, é a venda de serviços ou produtos no meio online, né, assim, uma descrição bem básica. Mas assim, o que consiste na execução do marketing digital, e é aí que mora a coisa, é aí que mora o segredo. O tchan do negócio. Isso, o tchan do negócio tá aí, porque assim, dando um exemplo bem básico, imagina assim que você tem um produto, você resolveu vender esse produto ou um serviço, alguma coisa assim, em forma de curso online. Qual que é a maneira que você vai utilizar para vender esse produto? O marketing digital, ele te dá várias opções. As principais opções dentro hoje do marketing digital, e as mais conhecidas assim pela galera, é o perpétuo e o lançamento, certo? Uma diferença bem
bem clara do Perpétuo pro lançamento, que o Perpétuo é um produto que ele vai estar lá o tempo todo rodando, você vai estar vendendo ele vai estar sempre disponível. O lançamento, ele é um produto que ele vai estar disponível em um determinado intervalo de dias, ele vai ter um pico muito grande de vendas, depois não vai ter mais. E esses são os 2 métodos mais utilizados dentro do marketing digital para divulgação de um produto. E aí que se a gente for conversar, se a gente for aprofundar nessa conversa, a gente, tipo assim, vai ficar aqui horas e horas falando, porque... Até porque assim, se a gente for falar amanhã assim... de manhã. Porque, tipo, se a gente for falar assim... E ainda não acaba, hein? E ainda não acaba. Porque se a gente pegar, tipo assim, mas... Tá, você vai vender. Mas qual que é o público que você vai vender? Cara, existem muitas ferramentas. Eu já tava conversando com os meninos aqui, eu falei que eu tinha descoberto 2 ferramentas novas, descobri assim, através do network com a galera ali, sobre captação de público, onde você consegue captar a galera que visitou sua página, o pessoal que é semelhante àqueles que visitaram sua página. Então assim, você tem uma possibilidade muito grande, é enorme. Dentro do marketing digital, a principal estratégia utilizada para fazer essa captação é o funil, tá? Funil de vendas, ele consiste em atração, interesse, desejo e ação. Tem um funil dos mais conhecidos que é chamado como funil AIDA. Ou seja, você atrai primeiro a pessoa, ou seja, você vai lá soltar um reconhecimento. Imagina que você vai soltar um anúncio seu na internet. Então você vai soltar um anúncio pra galera que nunca te viu na vida. Esse pessoal dificilmente vai comprar uma coisa de você porque ele nunca te viu. Entendeu? Você não tem propriedade, você não tem conhecimento, a pessoa não tem conhecimento sobre você, então ela não vai provavelmente ela não vai comprar nada. Só que logo em contrapartida disso, quando você solta esse anúncio, você consegue capturar, você consegue traquear aquele público que viu aquele anúncio. Você consegue fazer essa captação desse público. E aí o que você pode fazer depois de novo? Você pode soltar, vamos dizer assim, um outro anúncio para essa galera que viu e já te conhece. Que aí a chance de você ter uma venda é muito maior. Então assim, essa é uma explicação básica do que é o funcionamento do marketing digital. Mas assim, se a gente for explicar a árvore genealógica do marketing digital, aí a gente vai entrar em copywriting, a gente vai entrar em termos, né, vários termos que a galera gosta muito de usar, CPA, CBO, enfim, isso daí é assunto para mais pra frente. Exatamente. Mas, cara, o marketing digital, o que eu posso dizer dele hoje, assim, que ele é uma ferramenta que ele tá, assim, disponível para qualquer pessoa que queira acessar. Ela é acessível para qualquer pessoa. Você não precisa ser Um especialista. você não precisa ter 30 faculdades, 2 MBAs, não. Você pode ser assim, você não tem um pré-requisito para entrar no marketing digital. Exatamente. Ele é um mercado que ele aceita qualquer pessoa, mas depende de você, depende da sua dedicação, depende do seu esforço, da sua resiliência, porque tem muita gente que entra achando que o marketing digital é o salvador da pátria. Pô, entrei no marketing digital, tô ficando rico, vou ficar rico e em 30 dias, em 60 dias eu vou estar fazendo 7 dígitos no mês. Cara, não é assim não. É muito trabalho, cara. Bom fosse se realmente fosse dessa maneira, mas não é. É um trabalho sério como todos os outros. Requer dedicação, requer esforço, requer paciência principalmente, porque no começo... Estudo, falou a palavra-chave certa, porque assim, no começo a gente vai estar muito ansioso, a gente vai estar, tipo, querendo muito resultado. Então você vai acabar, às vezes, fazendo uma coisa errada, você vai acabar... tendo algum prejuízo financeiro no sentido de, beleza, eu soltei um anúncio lá, mas paguei R$100 pra liberar esse anúncio, pra divulgar pra mim, e não tive nenhum retorno. Então assim, não desiste na primeira adversidade, na primeira dificuldade que você tiver. Não desiste, cara. Se eu pudesse te dar um conselho que tá entrando agora nesse mercado, você vai ter muitas dificuldades, mas são essas dificuldades que vão fazer o seu caminho. O seu caminho, ele é necessário. Para você traçar esse caminho, para chegar no seu objetivo, é necessário você passar. E não existe um atalho, não existe um outro caminho. Você tem que passar pelas dificuldades, porque você cria uma casca, você cria uma resiliência e você cria experiência para conseguir passar isso mais adiante. E uma das coisas que a gente vê, pela simplicidade de ser o marketing digital, as pessoas acreditam que é fácil ganhar dinheiro, né? Acham que não vai precisar trabalhar. Pelo contrário, Exatamente. você vai trabalhar o dobro. Tem pessoas
eu já ouvi muitos vídeos, assisti muitos vídeos, podcast falando de pessoas que talvez rodaram a noite focada em um projeto, né? Exatamente. Ou seja, se a pessoa teve aquele resultado, é porque é mérito dela, ela trabalhou, mas não é porque é fácil. Ela é simples. muita coisa, né? É simples pra fazer, depois que você aprende a usar as ferramentas, é simples, mas não é fácil, né? Se a pessoa se dedicar, a pessoa consegue ter um bom resultado. E o bom disso, Demir, que tá no começo, né, cara? É o começo. Sim, com certeza. Imagina como se fosse. Não é só o começo. Que é um mercado que não está saturado. É um mercado que ainda tem muito caminho para ser trilhado, vamos dizer assim. E eu falo sempre que não existe história de sucesso. Você pode pegar os grandes aí, pessoas milionárias. O cara o Steve Jobs, os caras da Google, enfim, Jeff Bezos. Não existe história de sucesso sem sacrifício. Primeiro, não pensem que as pessoas construíram patrimônios, prosperaram, né, na vida sem ter algum tipo de sacrifício, luta, porque não foi fácil, né? E a outra coisa que eu já vi muita gente falar, eu concordo plenamente, que o sucesso da noite pro dia, como a maioria das pessoas querem, ele demora anos para acontecer. Então, aí volta no que o Demi falou, é o trabalho, né? Isso é um trabalho, né? Então, por exemplo, eu lembro que no mercado financeiro, eu lembro que em 2018 nós tivemos a eleição presidencial, né? E eu estava muito focado em estudos de balanços financeiros para entender realmente como conhecer as empresas, a parte financeira. Eu estudava muito isso, fazia cálculo na mão, entendia o business mesmo das empresas, e eu estudava muito, né? Hoje na verdade, não que eu deixo de estudar, né? Eu continuo estudando, mas eu busco muito auxílio através de parceiros, assinaturas. Então, por exemplo, existem casas de análise de investimento que fazem isso e entregam o relatório pronto para mim, né? Por um preço extremamente acessível. Mas antes eu fazia tudo na mão, né? Então eu lembro que em 2018 teve a eleição presidencial e eu estava estudando muito uma empresa na bolsa, e os motivos que eu estava estudando era porque existia uma tendência muito grande do Bolsonaro ganhar. E aí essa empresa era a Taurus de armas, e essa empresa ela estava com projeções assim naquele momento assim legais, e só que ainda estava muito estagnada. E eu lembro que eu fiquei só estudando, eu não fiz aplicação. E eu lembro que no fechamento da bolsa, no dia 26 de dezembro, ela fechou lá com valor normal, né? E eu lembro que o primeiro dia de pregão, que foi quando o Bolsonaro assumiu a presidência, né? Que foi, não sei se foi... ele assumiu dia 1º, né? Que é o... Isso. Mas o pregão, eu não lembro se foi dia 3 ou dia 4, o primeiro dia de pregão da bolsa. E essa empresa, ela subiu 7, 8% no dia. Ela chegou a 10, depois deu uma... E aí eu contei essa história pro meu irmão, cara. E eu fiquei assim uns 3, 4 meses estudando essa empresa. Eu acabei não entrando nela, mas eu queria entender a evolução dela, o que estava acontecendo no momento. E pra mim foi um trabalho, né? E eu lembro que eu contei isso pro meu irmão, né? Que é mais velho que eu e que tinha a mente assim bem fechada com relação a esse tipo de assunto. Falou, aconteceu isso, a empresa, vim estudando. E no primeiro dia de pregão a empresa deu um estouro, né? Imagina, quem que ganha 5% no dia? Até comentei com ele, 5%, 10%. A única resposta que ele me deu, cara, assim, que isso foi impactante pra mim, mas ele falou assim, quem ganhou dinheiro com isso, ganhou dinheiro sem trabalhar. Foi essa a resposta que eu tive, né? Então, a falta de conhecimento e tudo isso faz com que as pessoas tenham esse tipo de ideia. E isso ainda é normal, isso pode acontecer, acontece no marketing digital, amanhã ou depois, ninguém tá vendo o que a gente tá fazendo ainda, né? Tempo destinando para isso, para ajudar pessoas, mas ao mesmo tempo prosperar financeiramente, prosperar de conhecimento, prosperar de informação.
né? E isso é um trabalho, pô. Eu não tenho um dia que eu chego, eu acordo todo dia 4h40, eu leio livro, eu tento ir na academia 3 vezes na semana, tento não, eu vou, né? Cuido da minha saúde, tento cuidar da saúde, né? Mas assim, trabalho, tenho horário pra entrar, tenho horário pra sair. Sim. E quando eu chego em casa, eu me sinto totalmente inútil se eu não vou fazer alguma coisa dos nossos projetos. Mesmo lá atrás, quando era só eu me sinto inútil, né? Se eu chegar em casa, tomar banho e deitar, pra mim, eu falo, cara, eu tô sendo vagabundo, entre aspas. Então, é uma coisa que eu tenho comigo. E então, eu tenho certeza, nós vamos chegar nos nossos objetivos, nós vamos prosperar. E eu tenho certeza disso. A gente tá no nenhum começo, a gente já começou faz tempo. Só que lá na frente a gente pode falar assim, ganhou dinheiro sem trabalhar, ou está ganhando dinheiro sem trabalhar, ou foi sorte, né? Então a gente pode ouvir isso, tranquilo, pra mim tranquilo. E vai ouvir isso. Por quê? Porque isso aí vai acontecer, então tranquilo. Mas eu só quero dizer que esses tipos de situações, o Demi também já passou por isso, ele comentou na apresentação dele, né? Que às vezes a gente tem apoio de pessoas novas, né? Porque estão com o mesmo propósito que a gente, e pessoas que conhecem a gente há muito tempo, falar, isso aí não vai pra lugar nenhum não, entendeu? Agora, por que essas pessoas falam isso? Por 2 motivos, por realmente talvez não acreditar, e segundo, porque talvez não sei se é inveja, mas fala assim, cara, eu queria estar lá, mas ele não vai conseguir. Então é assim que funciona, né? Com certeza. E assim, eu acho que muitas pessoas, na verdade a maioria das pessoas, elas não suportam, né? Assim, as pessoas que não estão próximas, e às vezes até algumas que estão, mas elas não sabem, na verdade, lidar com o sucesso do próximo, entendeu? Então assim, a maioria, que ela faz? Geralmente quando ela vê que a pessoa ela tá se alavancando, ela começa a de repente a falar mal, lá, aquele cara lá. Lá, sarcasmo, tá fazendo né? A pessoa usa muito sarcasmo. Sarcasmo, ironia. Porque quando a pessoa vê que tem alguém tendo sucesso e ela não tá tendo, acho que isso comicha dentro dela, né? Ela fica, mas por que eu não tô tendo e ele tá tendo, né? Então, isso infelizmente é natural do ser humano. Porque se você pegar, por exemplo, né? Igual a gente, por enquanto ainda, a gente é CLT, né? A gente tem uma carga horária bruta aí durante o dia, né? Tem uma carga horária aí. Aí no fim da tarde a gente tá aqui, desenvolvendo projeto, tá trabalhando, né? Às vezes a gente tá em reunião. Ou seja, as pessoas muita gente poderia estar fazendo o mesmo, né? Mas talvez certeza. A pessoa chegue em casa, vai tomar um banho e vai assistir televisão, vai assistir novela, né? Ou seja, a gente tá plantando agora pra gente colher. É a lei da semeadura, né? Semeadura. Se a gente tá... Porque a gente, como o Eduardo falou, a gente tem que renunciar a muita coisa, né? Não tem como. Um exemplo, eu tô com uma filha de 5 anos em casa. Imagina, eu fico o dia inteiro fora de casa trabalhando. Eu chego em casa agora, aí cheguei em casa, tomei banho, brinquei um pouquinho com ela e saí. Às vezes quando eu chegar agora ela vai estar dormindo. E vou sair amanhã de madrugada, ela vai estar dormindo de novo. Ainda. Aí eu chego à tarde, se eu tiver que fazer alguma coisa, tiver que sair, já não vou ficar tempo nenhum com ela. É algum sacrifício que eu tô fazendo agora, né? Muita gente, talvez pode me criticar agora. Você poderia estar aproveitando mais. Poderia. Mas lá na frente a conta vai fechar. Lá na frente eu vou poder ficar mais tempo com ela. E muito desse resultado que você espera lá na frente é por causa dela. Por causa dela. Ela é um gás, ela é uma motivação pra você. Exatamente. É isso aí. Entendeu? E isso daí que você falou, de que as pessoas, elas não, numa linguagem assim, elas não querem pagar o preço, né? E há um tempo atrás eu lembro que eu tava assistindo uma live de uma pessoa, não vou falar o nome da pessoa porque eu vou falar o valor do curso, né? Então, eu tava assistindo uma live de uma pessoa que ela falava o seguinte, o meu curso, ele vai te ensinar a você ter condições de um determinado momento, você fazer tantos dígitos, naquela época 6 dígitos em 30 dias, certo? Falava isso, e aí até que ele anunciou o valor do curso. Ela fez as lives lá no final, ele anunciou o valor do curso, que tava R$1.500. E aí eu comecei a ver um monte de comentários subindo, mas isso daí é uma injustiça muito grande, R$1.500? Eu não tenho dinheiro, faz mais barato. Eu vi gente pedindo pra fazer de graça. As pessoas querem resultado e não quer pagar o preço, e nesse caso literalmente. Exatamente. Entendeu? Agora você imagina, se
você tem a possibilidade de conseguir fazer 6 dias, 30 dias, o que é R$1.500 pra você? É claro que talvez um momento, a maioria das pessoas que assistem esse tipo de conteúdo realmente no momento estão endividadas, ou tá com alguma coisa e realmente não pode gastar isso. Mas é porque o ser humano, e principalmente o ser humano brasileiro, até por conta daquela questão histórica que a gente tava falando, é extremamente imediatista. Ele só pensa no agora. Ele só pensa no exato momento dele ali. Ele não pensa no futuro. Entendeu? Ele não pensa que daqui a 2, 3 meses, 1 ano, ele vai estar numa situação muito melhor. E esse pensamento imediatista faz que a pessoa não saia do lugar. Prende ela ali, ela não consegue sair. Entendeu? Esse tipo de pensamento faz uma pessoa endividada continuar sendo endividada. Esse tipo de pensamento faz uma pessoa que tá na merda, que tá na lama, continuar. Entendeu? Não consegue sair dali. Eu tenho clientes, né, assim, que eu já dei consultoria, que a vida inteira, até me conhecer, até pedir, solicitar o meu trabalho, investiram em poupança, né? Como o Demi já falou aí sobre poupança, para mim é um dos piores investimentos que existe. E aí me conheceu, a gente apresenta o trabalho, a importância de investir o dinheiro de forma correta, nos lugares corretos, com metas e objetivos. A pessoa pega essa informação e parece que entra no ouvido e sai em outro. Por quê? Porque ela pega todo o capital dela que ela tem na bolsa, que é uma das coisas mais erradas, e eu não ensino isso, e coloca na bolsa de valores. Aí, o que ela faz? Primeiro, ela não coloca tudo, né? Ela vai lá e coloca um valor, e aí ela vê que em uma semana, aquele valor subiu 5%. Poxa vida, na poupança eu ganho 0,3 em um mês, e aqui uma semana, aí vem a ganância. Aí ela vai lá e coloca mais. E aí vai fazendo o quê? Ela ganha um pouquinho, vai se iludindo. E aí a bolsa de valores é renda variável, o nome já diz. Renda variável é porque varia. Então tem volatilidade. Então quando você investe na bolsa de valores, você tem que ter uma estratégia definida, né? E tudo que você explica para a pessoa, ela não faz. Então a bolsa vai cair. Isso é normal. Ela vai cair. Em algum momento ou em vários momentos ela vai cair. E aquele valor que subiu 5, ele pode cair 50%. Então imagine você colocar o seu valor, aportar um valor, e você tá olhando lá e você tá com menos 50%, 60%. Eu lembro que na pandemia eu tive ativos da minha carteira que chegavam a ter 60% de perda. Ah, mas eu tava perdendo dinheiro? Não. Sabe por que eu não tava perdendo dinheiro? Porque eu não tirei o dinheiro de lá. Eu sei que a bolsa tem volatilidade. Então isso faz parte do ambiente. Então eu cheguei a ouvir pessoas falar assim: meu Deus, eu vou voltar para poupança porque até eu tô perdendo muito dinheiro. Primeiro, a pessoa só perde se ela tira. Então o medo faz o quê? Ela perder dinheiro. A ganância faz ela perder dinheiro, porque ela coloca o dinheiro achando que vai ganhar mais e mais, a bolsa vira, que é normal, cai, ela vai lá e retira, por causa de medo. Então, esse tipo de pessoa, ela não capta a informação da maneira correta e absorve. Então, uma das coisas que eu quero nesse projeto, por exemplo, o Caipiras Cast, o próprio YouTube, o próprio Instagram, é fazer da forma que eu aprendi, buscando informação, né? Se a pessoa quer saber uma informação, ela vai buscar. E aí, se ela tem dúvida, ela vai lá e aperta o replay, escuta, até aquilo lá entrar na cabeça dela. Por quê? Porque eu aprendi assim e eu vejo que as pessoas são imediatistas. Ela coloca ali, ela aprende 10% de alguma coisa e já quer colocar em prática de forma errada, né? Então, na hora que ela aprende de forma errada, ela perde dinheiro e fala que aquela estratégia não dá resultado. Então, o imediatismo faz com que as pessoas queiram esse resultado rápido, porque investiu na poupança a vida inteira. A pessoa tem 40 anos, 50 anos, 60 anos, aí ela quer em 2, 3 meses, uma semana, ter o resultado que ela teve na vida inteira na poupança. Então, eu já cheguei a ouvir pessoas falar isso: eu vou voltar para poupança porque lá eu não perco dinheiro. Então, se a pessoa não está preparada, não entende esse conceito, não entende, ela nem deve entrar realmente em bolsa de valores. Então, o conceito que a gente quer passar é isso, deixar essas informações gravadas, e quando a pessoa quiser, ela vai lá,
dar um replay aqui porque eu não entendi, vou voltar, né? Eu gosto muito de aplicar curso, porque eu também aprendo. Nós vamos desenvolver cursos, nós vamos fornecer informações, mas de uma forma que vai ficar gravado, trazer o marketing digital para isso, que a gente aprende com isso também. A gente quer alguma coisa, a gente vai atrás de um curso online, vai atrás de um vídeo. Então é isso que a gente quer passar, né? É muito a questão de sair da zona de conforto, sabe? Exatamente. Porque assim, a zona de conforto gera covardes. Quando a pessoa ela fica muito na zona de conforto, ela acaba se acovardando, porque ela não tem medo de descobrir o que tem lá fora. E você só consegue realmente dar um passo maior, dar um passo em direção ao seu objetivo quando você sai dessa zona de conforto, né? E a bolsa é muito isso, porque o próprio nome que o Eduardo citou aqui agora já fala que ela é variável. Acho que quando a pessoa não tem tanto conhecimento e ela ouve, não entende o conceito, e ela ouve que é variável, ela não pensa, nossa, é variável, então eu vou ganhar dinheiro. Não, ela pensa, é variável, eu vou perder. Ou o contrário, só vou ganhar. Ou o contrário, exatamente. Só vou ganhar. E aí esses dois opostos aí é o que faz a pessoa ter o pensamento errado, não entender, entendeu? E eu vou contar uma coisa pra vocês aqui, o Eduardo sabe, né? Quando a gente começa a investir, a gente tem que ter uma estratégia. Tem que ter estratégia. Eu não tinha estratégia, eu fiquei 2 anos na renda fixa. Agora imagina, a renda fixa estava bombando, a taxa Selic estava lá em cima e estava na renda fixa. Aí eu comecei a investir na renda variável, comecei a investir em ações. E isso, o Ibovespa também, estava lá no teto. Rentabilidade boa. Aí eu comecei a migrar. Pegava um pouquinho em renda variável. Olhava, opa, o rendimento tá bom. Olhava aqui lá, olhava a renda fixa lá, já não estava tão atraente. Eu nunca fiz isso que ele tá falando, tá? De propósito, eu discordei disso que ele tava fazendo. Aí, tava gostoso. Opa, vamos migrar um pouco. O negócio tava bom, hein? Rapaz, de repente, quando eu me dei conta, todo o meu dinheiro que eu tinha de 2 anos em renda fixa, eu coloquei tudo em renda variável. Jamais façam isso em casa, pessoal. Eu coloquei tudo em renda variável. E tava gostando, tava bom. Em dezembro de 2019, o Ibovespa tava lá em cima. Dezembro até janeiro, tava bom ainda. De repente, pandemia. E a bolsa... Sabe aquele... Eu avisei. Aí começou. Começou a cair, caía 10%. Aí a bolsa parava tudo, tem o circuit break, né? Eu não sei falar inglês, fala inglês. Circuit break. É que eu sou mineiro, não sei falar inglês. Aí, quando tem isso, aí a bolsa para, aí tem um leilão, aí solta de novo e queda de novo. E naquilo, eu vi meu patrimônio. Não, eu não tava desesperado, porque eu já entendi o conceito de cair e subir. Só que eu não imaginava que ia cair tanto. Meu patrimônio ficou 56% negativo. De tudo que eu tinha, 56% negativo. Só que aí, até então, eu tava tranquilo. Que eu sabia que uma hora, eu não sabia quando, mas que eu sabia que ia voltar, ia, né? Só que desse aí, eu tive 2 aprendizados. 2. Que você nunca deve colocar todos os ovos numa... E olha, eu estudava isso. Eu falava isso. Você falava isso. Só que a ganância gera prejuízo. Eu fui ganancioso. Por quê? Tava tendo bom resultado, né? Eu fui ganancioso. Coloquei tudo lá e despencou. Um aprendizado que eu aprendi, o primeiro, foi não colocar tudo lá mais, né? E um outro segundo aprendizado, que o pessoal sempre fala, e a gente vai bater muito nessa tecla, é você ter uma reserva tanto para emergência quanto para oportunidade. Imagina, o Ibovespa caiu basicamente metade do que estava, o teto. Ou seja, você tivesse uma reserva de oportunidade, você iria comprar empresas pela metade do preço. Em dezembro de 2020, o Ibovespa já tinha voltado. Agora imagina se você tivesse comprado a empresa pela metade do preço. A matemática, eu gosto da matemática por causa disso. Eu não gosto não. Quando cai... Eu não me dou bem com matemática. Imagina, São exatos. quando cai 50%,
quando ela volta o que era, é 100%. Imagina, se você tem R$100 lá, ele caiu 50%, caiu para 50, né? Agora imagina quem começa com 50. Quando ele voltar para 100, a pessoa dobrou o capital. A matemática é boa por causa disso. Se você tem dinheiro para oportunidade, muita gente, tem pessoas que dobraram o seu patrimônio nessa pandemia. Por quê? Tem pessoas que já vinham construindo essa reserva de oportunidade. E eu, como eu basicamente estava em pouco tempo naquilo ali na renda variável e com muita ganância, eu não tinha reserva para oportunidade. Eu vi ótimas empresas com ótimos preços e o olho só saindo lágrimas de vontade de comprar e sem caixa. Entendeu? Então, para quem tá ouvindo agora, essa é uma lição que foi vivida por mim, certo? Foi vivida por mim. Então, hoje, antes de falar de bolsa de valores para qualquer pessoa, eu ensino elas a investir para criar a sua reserva de emergência, primeiramente, certo? E quando tem a sua reserva de emergência, está confortável, aí sim a gente começa a investir em renda variável, mas junto com isso, criando a sua reserva de oportunidade. Porque quem está no mercado financeiro, oportunidade sempre vai ter. A renda é variável. Quando variar para baixo, você tem que ter essa reserva de oportunidade. Essa foi as melhores lições que eu tive. E ainda bem que eu passei por isso no começo. Imagine se eu passo por isso daqui 10 anos, 15 anos na frente. Eu acho que assim, se você agora, Valdemir, pra quem tá ouvindo, se você pudesse dar um conselho, imagina assim, a pessoa que tá ouvindo, pessoa endividada, ela não conhece nada do mercado financeiro, tá no fundo do poço. Se você pudesse dar um conselho pra pessoa, pra ela começar a sair do fundo do poço, o que você falaria agora pra ela? Pra pessoa começar a sair do fundo do poço, não tem outro caminho a não ser começar a apontar todos os gastos que a pessoa tem. Começa por apontamento. Por quê? Tem muitos gastos que às vezes é invisível. Tem gastos que são invisíveis. Você acha que não existe, mas existe. Entendeu? Entendi. Alguma assinatura de produtos que você não consome. Se você começar a apontar tudo, por exemplo, quem usa cartão de crédito, a recomendação, pega as 3 últimas faturas, dá uma olhada, por que eu comprei isso, por que eu fiz isso, por que eu comprei. Às vezes tem comprinha lá de R$15, R$20, coisa talvez que foi desnecessária. Entendi. E quando você não tem um apontamento, aquele gasto ali você não vê. Às vezes você gastou R$20 aqui, R$15 ali. No final do mês, isso dá R$300, R$400. É um gasto a menos que a pessoa poderia ter, que poderia estar indo para pagamento de uma dívida. Sim. E negociar dívidas. As pessoas têm que negociar dívidas. Por quê? Muitas vezes a pessoa chega, quando a pessoa está inadimplente, geralmente chega a cartinha lá, né? A dívida lá de tantos R$1.000. A pessoa olha aquilo e fala, jamais eu vou conseguir pagar isso. Só que o banco, ele faz os cálculos de lá e manda o bruto para você lá. Talvez se você ir negociar aqui lá, você consegue parcelar a sua dívida e num valor muito menor do que está marcado lá. Porque você tem que ter o conhecimento qual é o cálculo que o banco chegou para chegar naquele valor. Você tem que aprender a negociar a sua dívida. Primeiro ponto é apontar tudo. Certo. Para você saber para onde é que realmente está indo o seu dinheiro. E depois você traçar um plano para você eliminar essa dívida. Nesse plano é negociar, ligar, ir lá, se possível, ir lá, ver qual é o valor real da dívida. Muito importante você saber qual é o valor real da dívida. Porque às vezes vem aquilo ali mostrando para você, mas o valor real está bem distante daquilo ali. Às vezes pode estar 3 vezes mais, 4 vezes mais do que o valor real da dívida. Então você, como é que você chegou nesse cálculo? Você tem que entender. Então se você apontar os gastos, né, de forma, seja planilha, caderno, mas você tem que apontar. Porque se você não controla, você não sabe para onde é que está indo. Certo. Uma das primeiras coisas é isso aí. Seria saber de onde tá vindo as dívidas, né? Da onde qual tá é a vindo. fonte, né? Da onde Isso. tá jorrando tanta dívida. Não só as dívidas, mas também saber toda a entrada de dinheiro e a saída. Também. Às vezes, não só a dívida. Mas, por exemplo, de repente você não tá com dívida, mas você tá com um gasto alto em alguma coisa. Entendi. Como que você vai saber? Planilhando, registrando, Controle de anotando. fluxo, né? Exatamente.
Entendi. Ó, isso daí que você falou é muito interessante, porque esses dias eu tava ouvindo um podcast do Brunet, que eu acho que eu até mandei pra vocês, que ele fala o seguinte, que o Thiago Brunet, ele chegou a um determinado momento da vida, agora eu não lembro o valor exato, mas em que ele devia milhões de reais. 10 milhões. 10 milhões, né? É isso. E em dólar ainda. Isso, exatamente, Era bem em lembrado. dólar. Em dólares. 10 milhões de dólares. 10 milhões de dólares. E aí, o que acontece? Uma das coisas que ele falou, na hora que ele foi perguntado no podcast, uma pergunta mais ou menos igual a essa que eu te fiz, ele falou assim que uma das coisas que mais ajudou ele a sair da dívida foi que ele atendia todo mundo que ligava pra ele. Perfeito. Ele atendia todo mundo que ligava e ele falava: bom, eu não tenho dinheiro pra te pagar agora, mas eu quero te pagar, mas eu vou te pagar. Mas eu vou te pagar. E aí ele negociava, ele dava um jeito, mas assim, ele não fugia das ligações, ele não fugia da responsabilidade dele. Ele sabia que aquilo ali era a responsabilidade dele, e a partir disso daí foi quando ele começou a... É que assim, tem todo um contexto depois de várias coisas que aconteceram, mas isso daí foi o ponto de partida dele. É, porque primeiramente a pessoa tem que ter consciência que aquela dívida é dela. Certo. Ela tem que ter consciência que ela vai ter que pagar aquilo. Então não tem por que fugir. A dívida, adquiriu a dívida, não tem que correr. A dívida é sua. Ou seja, agora a pessoa te liga e você não atende. Ou seja, é como se você estivesse falando que não vai pagar mais. Sim, exatamente. Entendeu? E aí tem assim, não são todas as dívidas, e aí vocês podem me corrigir se tem mais conhecimento. Mas tem muita dívida que permite, por exemplo, que o banco tome seus bens, né? Que você pode ter. Então, alienação, né? Isso, Dependendo, tem alienação. Uma outra coisa também relacionada a dívidas, o Demi falou bem aí de mesmo tendo dívidas, fazer uma pequena reserva para não deixar você fazer mais novas dívidas. Quebrou o carro, Sim. Vai lá, passa o cartão, sei lá, faz uma nova dívida. Se você tem uma reservinha ali mesmo estando com dívida, você fica resguardado. Entendi. Outro ponto quando você está muito atolado, tentar negociar as dívidas com o maior valor possível de parcelas que vai caber no seu bolso, né? Então, se você ganhar 10 mil, beleza, 10 mil. Só que eu tô somando todas as minhas dívidas e que eu tô tendo que pagar 15. Você vai lá e negocia para fazer encaixar todas as suas contas que você tem que pagar dentro dos 10 mil. Mas vai ficar muito tempo, eu vou pagar 6, 7, 8 anos. Não importa. Tem que caber dentro do seu orçamento para não fazer uma dívida que você não consiga pagar, né? E o outro ponto também você tem que avaliar a consequência dessa dívida, né? O que é a consequência dessa dívida? Imagina assim, você está com uma dívida no cartão de crédito, como eu já falei, é uma das maiores do mercado do sistema financeiro brasileiro, né? A taxa de juros do cartão de crédito é a maior, então se você deixar de pagar, você vai entrar num loop financeiro negativo muito grande. E imagina se você tem essa dívida com cartão e você tem uma outra dívida com conta de energia. Pensa isso. Aí você faz assim, não, eu vou pagar o cartão de crédito porque se eu não pagar, os juros é muito alto. Aí você vai lá, paga o cartão de crédito e não paga a conta de energia. O que vai acontecer? Fica sem energia. Vai ficar sem energia. Imagina, você é um pai de família, você chega na sua casa e você não tem energia. Às vezes você tem o alimento na geladeira ou um pouco alimento, né, que pode estragar. E aí? Então você tem que avaliar a dívida versus a consequência disso. Então, por exemplo, deixar de pagar a energia pode trazer uma consequência muito pior, emocional e várias outras coisas. Então você tem que avaliar isso também. Então são pontos extremamente importantes. Eu acho que assim, porque tem muita gente, essa galera aí que é inadimplente, que tem dívida, que é uma estatística muito grande no Brasil, é justamente porque tem muita dívida e não sabe por onde começar. Exatamente. Entendeu? Não sabe aonde ela vai começar a diluir aquele monte. Qual que é o caminho, né? Isso, exatamente, o caminho certo. E aí, nesse caso, quando a pessoa não sabe o caminho, você tá ouvindo isso daí, você tem aqui Valdemir e Eduardo, especialistas em finanças, que vão te ajudar a mostrar o caminho para vocês. Isso aí. Merchan grátis, hein? Beleza. Segue lá, @caipiras na bolsa lá, que vai ter muito conteúdo inicialmente no Instagram, né? Com certeza, mas E a a ideia gente é já tá caminhando aí pro YouTube com bastante conteúdo aí também relacionado a esses temas. exatamente. Pessoal, gostaria de agradecer aí
O que vocês acham? Tem mais alguma coisa pra gente? Bom, acho que assim, o intuito do podcast hoje ele foi cumprido, né? Que Exatamente. é informativo. Fazer um bate-papo também. Isso. A gente tá meio travado, é o primeiro. Pois é. Exatamente. Mas a gente promete que vai estar melhor nos próximos. a ideia é essa, né? É um pequeno tijolo para um castelo, né, cara? Aí, Com certeza. Rapaz, ó, a frase vou final. roubar sua frase aqui. Ele ficou só ouvindo, mas agora... Soltou uma. Exatamente. Mas, ó, isso agora. Frase final top, hein? Agora vai ser tradição. Todo final de podcast o Diogo vai ter que soltar uma analogia. Agora é com Uma ele, analogia agora é. top. Aí, ó. Verdade. Pode deixar. Bom, galera, queria agradecer a todos aí, né? A presença do nosso grupo aí. Pra quem não sabe, agora a gente tá unidos aí, né? Deixar claro aqui no Com podcast certeza. que o Caipiras na Bolsa, na verdade, é esse grupo aqui, né? De um lado aí a gente vai estar com um segmento aí de finanças, investimentos, empreendedorismo. De outro lado tem a parte do marketing, da parte de vídeos, de edição. Com certeza. E então a união, o Matheus falou, acho que isso no começo, né? A gente junta as ideias aí com o mesmo propósito para crescer junto. Então esse é o intuito do projeto, com vários segmentos, né? O Caipiras Cash é um deles. Então quero agradecer a todos aí, aos meus novos sócios, Valdemir, Matheus e Diogo. E já está dando certo o nosso projeto, com certeza vai dar bons frutos, porque a gente está semeando isso aí. Totalmente. Acreditando nisso. Isso aí. Bom, só para fechar então, além de agradecer, eu queria pedir para todo mundo aí que estiver escutando seguir a gente no Instagram, Caipiras na Bolsa, tá? E para quem quiser me seguir pessoalmente, né? O meu Instagram é o do Severino. E eu quero pedir para o pessoal aí passar o deles aí. Que também tem conteúdo bacana. E é isso aí, galera. Vamos. Semana que vem vai ter mais com novos temas, com novas informações. Vamos ter um novo convidado misterioso que a gente nem sabe quem é ainda. Vamos ver, né? Quem será ele? Será que Quem é o Batman? será? Então, né? Quem será? Ó, pessoal, é o seguinte. Falando de Instagram, segue lá Caipiras na Bolsa mais uma vez. Meu Instagram pessoal, @MatheusMegda, Matheus sem H. E eu tenho outro Instagram também, que é @MDigitalJR, MDigital Júnior, que é Marketing Digital Júnior. Que lá eu ensino, eu ajudo as pessoas que estão começando no marketing digital a entenderem um pouquinho mais da nomenclatura, de como é o funcionamento, porque às vezes é um mercado um pouco complicado. Lá eu tento facilitar isso daí, então segue lá e eu tenho certeza que vai ser sucesso. Legal. Bom, o meu Instagram não vou passar ainda não, que tô fazendo uma reforma nele, vou melhorar tá ele em no construção. próximo. Tá em Isso. construção. Isso aí, Diogão. Mais pra frente terá mais Mas o novidades. Diogão aí. vai... Mas siga vai Caipiras na Bolsa. Claro. Isso aí. Fala aí, moço. Ajuda os Caipiras pô. na Bolsa. Fala, Demir. Então, o meu Instagram pessoal é Leigo Inteligente, né? Cara visionário. Leigo à frente do Inteligente. seu tempo. Mas a gente vai ter tempo pra explicar o porquê do Leigo Inteligente. A gente vai gastar pelo menos umas meia hora, 40 minutos Pra explicar os caipiras hoje foram Isso. uns 40 minutos, né? O Leigo Inteligente também vai. E você que está ouvindo também, pode me encontrar também no YouTube também, com o mesmo nome, Leigo Inteligente, já tem algum conteúdo lá. Tá meio parado por enquanto, porque a gente tá com o tempo focado aqui no Caipiras Cast e no Caipira da Bolsa. Mas em breve, quando der uma respirada, a gente vai ver se a gente consegue dar seguimento lá. Então, Com certeza. mas segue a gente lá no Instagram, Caipiras na Bolsa, o Leigo Inteligente no Instagram também e no YouTube. Um abraço aí. a todos aí e obrigado. Só mais uma coisinha aí, Demi, antes de fechar. Ah. Que a gente tá falando de projetos e várias coisas. No YouTube, logo menos, nós vamos estar colocando Caipiras na Bolsa no YouTube com esses conteúdos. Então, fiquem atentos aí que logo a gente já vai estar liberando esses vídeos aí para todo mundo começar a seguir e coletar essas informações também. E o legal de você seguir no Instagram é que a gente vai pegar vários pedaços do podcast aqui que a gente tá gravando, a gente tá filmando. Canal de cortes. Exatamente, fazer uns cortes ali, colocar ali esse bate-papo. Bacana. E é interessante. E logo também teremos novidades. A gente, apesar de ser pequeno e estar começando, a gente já tá fechando algumas parcerias Opa! com pessoas
extremamente competentes no mercado financeiro, graças a Deus, né? E logo a gente vai soltar muito conteúdo gratuito, né? Informativo, que é conteúdo que na maioria das pessoas tem que pagar. Eu, por exemplo, pago, né? Só que a gente conseguiu fechar algumas parcerias aí. E para quem também quer fazer, aprender sobre mercado financeiro, bolsa de valores, investimentos, renda fixa, renda variável, enfim, nós vamos, através dessa parceria, nós vamos estar disponibilizando e-books, muito material gratuito com essa empresa aí que a gente fechou essa parceria. Relatórios de empresas, né? Mas logo a Logo gente mais vai a gente fala. Vamos deixar isso no suspense. deixar no suspense aí, mas vai ter muita coisa boa aí por vir. Como eu disse, a gente é pequeno, mas o nosso sonho é muito grande. Então, se Deus quiser, a gente tá no caminho certo e a gente vai chegar. Beleza, galera? É isso aí, pessoal. Mais Muito alguma obrigado pela companhia de vocês hoje aí com a gente. Onde vocês estiverem aí, no carro, no trabalho, limpando casa, Exatamente. com um foninho. Independente. Muito obrigado aí. A gente se vê no Aquele próximo abraço episódio. Abraço. Fechou. Falou. Valeu. Um abraço, até mais.